Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Simplificando o Digital, o podcast da Vizy. Para saber mais sobre a Vizy, você pode seguir a gente no Instagram, @VizyEBR, ou acessar o nosso site, vizy.com.br. Eu sou o Elcio Ferreira, eu sou fundador aqui da Vizy, eu sou programador, e eu vou pedir para o pessoal se apresentar. Estamos com a Tabata, o Wellington e o Igor aqui hoje. Quem começa? Posso começar? Meu nome é Wellington, sou coordenador aqui na Vizy e também programador. E aí, pessoal? Meu nome é Igor, eu também sou coordenador aqui na Vizy e programador. Oi, pessoal, eu sou a Tabata e sou diretora comercial aqui na Vizy. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre planejamento. E a pergunta que a gente quer tentar responder aqui é: por que projetos de software atrasam? E aí eu já queria começar com a pergunta quente aí. Quais os motivos pelos quais projetos de software atrasam? Acho que a primeira coisa é o planejamento, né? Planejamento das etapas do projeto. Então, errar por exemplo, definir as pessoas responsáveis por definir as informações, por realmente decidir alguma coisa, é importante, né? Isso impacta também no projeto, no andamento dele. Mudança muito frequente, né? De escopo. Então, às vezes, nós estamos desenvolvendo numa direção e o projeto muda de uma vez, né? Isso, às vezes, não é contado na estimativa e acontece, é normal isso acontecer, mas que também tem impacto aí no andamento do projeto. Uhum. Qual dos dois pesa mais? Falta de planejamento ou mudança de requisito? Eu diria que o planejamento, porque mudança de requisito, pelo menos na minha opinião, acontece. A gente sabe que vai acontecer, a gente tenta, na medida do possível, contar com uma certa variação ali, mas um problema de planejamento do tipo, eu preciso acionar a pessoa, uma pessoa responsável ali do lado do cliente. E aí essa pessoa ela não sabe as regras de negócio, ela precisa consultar uma terceira pessoa que vai marcar uma reunião e, enfim, vai só prolongando esses processos, né? Não tem as pessoas realmente envolvidas naquele processo. Eu acredito que isso atrasa muito mais, sabe? Porque aí você não sabe mais a quem recorrer, fica aquele ping-pong, né? Você manda mensagem para a pessoa te responde de volta, né? Marca muita reunião e às vezes as pessoas que deveriam decidir isso não estão naquela reunião e aí precisa marcar outra reunião para juntar mais gente. E vai virando aquela bola de neve, né? E são coisas que, dependendo da situação, a gente não tem muito o que fazer, né? Por exemplo, uma mudança de requisito no meio do projeto, a gente consegue ir ajustando, né? Ao longo da execução, mas um problema de planejamento, muitas vezes nós não temos tanto controle, né? É uma questão do cliente interno lá, a pessoa responsável entrou de férias e, enfim, a gente não sabia. Enfim, eu acredito que o planejamento impacta mais. O Wellington ele citou uma coisa importante aí também, que é a falha na comunicação, né? Quando você, não só o planejamento, mas a comunicação interna dos times, né, que estão trabalhando. Né? Isso também é um ponto importante. Voltando para a pergunta inicial, né? Então, principais motivos pelos quais os projetos de software dão errado, teve algo que eu aprendi muito estando na Vizy, né, nos últimos anos, que é justamente essa questão do planejamento, né? Então, assim, software é intangível, né? É abstrato. Então, a gente, às vezes, as empresas, né, o mercado e tal, tenta justamente fazer muito planejamento lá no início do projeto para garantir que tudo vai sair daquele jeito, cada detalhezinho e tudo mais. Só que justamente por ser algo intangível, ser algo abstrato, a única certeza que a gente tem é que a gente vai mudar de ideia. Então, ao invés de a gente ficar fazendo muito planejamento lá no início, o ideal é que a gente realmente entregue software funcional. Então, a gente aqui na Vizy faz entregas contínuas, né? A gente tem essa premissa, assim, de tentar entregar software funcional a cada 2 semanas, para que a gente, o quanto antes, a gente identifique o que é que está errado ali naquele projeto, né? Naquele planejamento e tudo mais, justamente para a gente conseguir mitigar os erros
já o quanto antes, né? O quanto antes a gente mitigar esses erros, mais cedo a gente vai conseguir colocar o software no caminho certo, digamos assim. Então, eu acho que essa é uma ideia que a gente tem aqui, é uma premissa, uma coisa que a gente adota, né? E que acredito que evita, sim, atrasos no final, justamente porque a gente consegue ver os erros mais cedo e consegue consertar esses erros mais cedo. Uma coisa que a Tabata falou sobre essa questão do como que a gente planeja software, né? Porque a gente está acostumado com o planejamento estilo, vamos dizer, construção civil, né? E software, ele realmente é diferente. Então, não tem como você aplicar um modelo que ele é utilizado para você fazer uma casa, por exemplo, para software, né? É um modelo bem diferente. Fora que é muito mais barato, né? Mudar de ideia em software é muito mais barato do que você mudar de ideia construindo uma casa, digamos assim. Uhum. Eu estava prestando atenção na resposta do Wellington e da Tabata, e eu acho que a gente precisa voltar um passo. Eu sou o chato dos termos, das definições. Muitas vezes eu vejo a gente discutir, e quando a gente fala de software, que é um negócio super intangível, isso acontece o tempo todo. A gente está discutindo sobre conceitos que são abstratos, e a gente tem definições diferentes do conceito. Sabe? Então o Wellington falou assim, olha, projetos de software atrasam por falta de planejamento. E a Tabata respondeu, mas acho que a gente não pode fazer muito planejamento também, porque o software vai mudar de ideia mesmo e tal. Mas quando o Wellington falou de planejamento e ele descreveu os problemas de planejamento, ele estava falando de uma coisa. Quando a Tabata falou de planejamento, ela estava falando de outra coisa. Pelo que eu entendi, vejam se eu estou certo. O que o Wellington falou quando ele falou sobre planejamento, eu preciso construir um software. Quem são as pessoas com quem eu tenho que falar? Que respostas essas pessoas precisam ter? Quais são os acessos que eu preciso ter? Quando a Tabata está falando sobre planejamento, ela está querendo dizer o seguinte, a especificação do software. O que vai ter em cada tela? Como o software vai funcionar? E eu acho que são tarefas de naturezas completamente diferentes, sabe? Então, eu acho que o Wellington tem toda a razão. E a resposta dele me surpreendeu um pouco. Por quê? Ele me deu a impressão de que os projetos de software não atrasam por problemas na programação. Sabe? Não é assim, puxa, esse código demorou mais tempo do que a gente esperava para resolver, temos um problema técnico aqui que vai atrasar tudo. Eles geralmente atrasam por problemas de negócios, problemas de, puxa, não sei quem é a pessoa que vai resolver, demora para tomar uma decisão, não tem o acesso que precisa, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de planejamento, eu acho que tá certo, tem que fazer mesmo, tem que fazer muito, né? Enquanto a Tava tá falando sobre outra coisa, falando de planejamento, né? Aí o Igor falou assim, é mais barato você mudar de ideia em software do que na construção civil, não dá para usar o mesmo processo e tal. Né? E eu acho que tem muita empresa ainda, isso no passado era maior, era pior, mas tem muita empresa ainda usando processos que foram desenhados lá para o exército ou para a construção civil, né? E aí não é barato mudar de ideia, né? E durante a execução do projeto em si, realmente, né? Às vezes a gente erra uma estimativa, por exemplo, no começo, né? A gente estima uma coisa, mas às vezes a gente erra para cima, para baixo. No fim das contas, o software em si ele vai se compensando, né? Então, realmente, acho que a tradução aí foi boa, né? Eu acredito que é mais o planejamento nesse sentido de organização das pessoas responsáveis, definir quais são as variáveis ali, né? Do tipo, eu preciso de um recurso externo aqui, isso depende de outra empresa, depende de outro fluxo que, enfim, está fora do meu controle. Então, definir isso logo no começo, para a gente ter os acessos, documentação, enfim, as pessoas responsáveis ali por todo aquele processo é muito mais importante do que, essa tela aqui eu não gostei, troca ela de lugar. Ok, faz parte. Isso aí, nós estamos habituados com isso, né? Indo até um pouco mais atrás, como eu estava falando, né? Se você for ver lá na faculdade, como é que a gente aprendeu a planejar software, né? Você vai ver que a gente tinha análise de requisito, aí você preenchia um monte de documentação. Então, você fazia bem o processo de planejamento como se fosse construção civil, né? Você fazia toda o blueprint ali do software e tal, então fazia toda a análise de tudo que você tinha que ter, etc. E aí, quando você tem uma mudança, muitas das vezes aquilo ali é jogado fora, ou no dia a dia, no decorrer do projeto, aquilo ali não é consultado para nada, ele fica lá na gaveta e você só gastou tempo naquilo, né? Também tem esse ponto. Você falou uma coisa legal, Igor, que me fez lembrar de uma coisa que a gente fala aqui na Vise também, que é, quando você faz muito planejamento,
você termina, às vezes, não querendo mudar de ideia. Então, às vezes, você, no meio do software, quando você, por exemplo, coloca para as pessoas testarem, né, para usuários reais usarem, né, para você entender mesmo como que ele vai atender o mercado e tudo mais, você, às vezes, olha assim e faz... E também, muitas vezes, assim, quando era muito abstrato, né, então você não tinha ideia de como o software estava, e aí quando ele começa a ficar pronto, aí, de fato, você vê, né, como é que ele está, você pensa assim, nossa, isso daqui podia ser diferente. Só que quando você fica muito preso, né, a todo um planejamento, vai precisar então mudar aqui o escopo, talvez vai precisar mudar o prazo de entrega e tal. Isso é ruim porque evita que você queira colocar para frente uma ideia melhor que você teve no meio do projeto, né? Então, e a gente brinca disso aqui na Visa, a gente fala, nossa, mudar de ideia é legal, tipo assim, você vai estar tendo uma ideia melhor para fazer isso daqui, né? Para esse software se comportar, para esse software funcionar. Então, você fazer todo esse processo de ter muito requisito, de ter muito planejamento, muita coisinha técnica, assim, tal, lá no início, muito detalhe, às vezes não é bom por conta disso também, né? Porque às vezes o software pode até ficar pior do que, na verdade, ele poderia ser. Você acaba ficando muito conservador, né? Digamos assim. Porque você montou ali, e aí você vai ficar pegado àquilo, né? Aquele documento lá, e quando você, né, o responsável assim, pelo projeto, vai vendo que as coisas não estão caminhando naquela direção, você vai querer trazer todo mundo de volta, né? E isso pode limitar bastante, né, a direção do projeto, ele poderia ser melhor mesmo, mas tem sempre aquele apego, né, aquele documento lá, aquelas 200 páginas lá de especificação, né? Sempre vai querer trazer, não, Mas calma, gente, vamos fazer desse jeito aqui, vamos fazer desse jeito. eu ia pontuar também que depende muito de como você está construindo o software, né? Porque assim como tem gente que planeja o software como se fosse fazer um prédio, tem gente que constrói software como se estivesse fazendo um prédio, né? Então o cara vai. A gente está falando aqui da Vise, né? Onde a gente constrói, entrega, o cliente vê, analisa, retorna para a gente, ó, muda isso, muda aquilo, tal. Mas tem gente que até hoje constrói software como se fosse uma linha de produção, né? Ele vai fazendo ali tudo, aí chega lá no final, sai o produto final, ele entrega para o usuário. Aí realmente uma mudança fica muito cara, né? Ele não vai querer mudar esse software. Acho que esse ponto é importante. E é importante também entender as diversas realidades. A gente está falando de uma realidade aqui, a gente desenvolve softwares para customer services, para marketing, para apoio a negócios, muita integração, API, coisas dinâmicas para ser usadas por seres humanos nas pontas, falando com a internet. Então, é um ambiente muito dinâmico. Né? Se você estiver desenvolvendo, por exemplo, software para Boeing, que vai controlar um avião, né? Tudo isso que a gente está falando aqui cai por terra. Não, lá você vai fazer especificação, você vai seguir um processo muito longo, não pode mudar de ideia no meio do caminho, porque é característica do negócio. Do mesmo jeito que a gente está falando, porque assim, desenvolver software hoje, o trabalho técnico, mesmo de programação, ele é razoavelmente simples. Para gente que, claro, estudou, se especializou, né? Não é razoavelmente simples. Põe aí na inteligência artificial e ela vai cuspir o software. A gente fez até um programa sobre isso, não é assim que vai funcionar e tal. Mas é fácil mudar de ideia, é fácil. Então, o processo de desenvolver software nesse ambiente, no ambiente de negócios, é mais um processo de humanas, de lidar com as pessoas, com as decisões que elas estão tomando. Então, se a gente leva muito para a engenharia, não, vamos especificar tudo aqui e tal. Mas, por exemplo, se você estiver fazendo um software para um microcontrolador de uma colheitadeira automatizada, sabe? A gente está falando de um negócio que tem um nível de complexidade diferente do que a gente está falando aqui, técnico, né? E que as variáveis de negócio não vão mudar tanto assim. Então, entenda você que está ouvindo aí que a gente está falando do cenário que eu imagino que é o cenário de 90% do que se faz em software hoje, sabe? Software de apoio aos negócios, né? Software de venda, software de processos de negócio, software de atendimento, esse tipo de coisa. Então, nesses cenários, a gente tem tido essa realidade aqui. Tá? O Wellington falou sobre a gente não ter acesso e tal, né? E aí o Igor falou sobre manuais extensos, documentações muito grandes e tal, né? E acontece, eu me lembro de projetos de software em que a gente recebeu uma documentação, uma especificação, acho que foi o Wellington que falou de 200 páginas, né? 200 páginas, eu acho que ele estava
exagerando, assim, chutou um número, mas a gente já recebeu documentação de 200 páginas, sabe? Literalmente de 200 páginas, né? E também, literalmente, a gente já parou o time e ficou esperando, sabe? No meio do desenvolvimento, chegou um momento que a gente parou o time e ficou esperando, falando, senhor cliente, fizemos tudo o que podíamos até aqui, agora a gente precisa ter um acesso à sua infraestrutura, que a gente vem avisando, e a gente não obteve o acesso até hoje, não tem como instalar e fazer o teste, né? Ou precisamos de uma API, que é um terceiro, que a gente pediu e ninguém se importou. Então, esse tipo de... As dois cenários, na minha visão, acontecem muito. Eu estou certo? É isso mesmo? Vocês que estão mais no dia a dia desenvolvendo? Sim, e tem um outro ponto também, Elcio. Muitas das vezes, assim, a gente recebe essa documentação, eu imaginar que a gente recebeu lá 200 páginas, né? E muitas das vezes o cliente, por não entender como é que o software funciona, como é que a construção disso funciona, ele pode se deparar com um cenário em que alguma parte daquela documentação está simplesmente errada. Quando a gente foi implementar aquilo dali, se viu que não era daquela maneira que eles imaginaram, a gente tem que voltar e redocumentar aquilo, o que gera ainda mais trabalho, né? Aí depois, se tiver alguma parte ligada diretamente àquilo que tem dependência, vai ter que ser refeito também, e assim por diante, né? Então tem uma série de outros pontos aí. E uma outra coisa que você falou também mais para trás foi a questão da colheitadeira, né? Mas um outro ponto que a gente tem que lembrar também é que, beleza, o negócio pode não mudar, mas o meio em que você está construindo esse software, ele pode mudar de alguma maneira, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma escassez de um determinado sensor que a colheitadeira usa, e aí por isso eu tenho que reescrever o software, porque o outro sensor fala numa linguagem diferente, né? Porque quando você lida com microcontroladores, por exemplo, você não tem simplesmente API REST, que é o padrão da web, né? Você tem uma série de formas de se conectar com esses equipamentos, né? Ou, sei lá, o microcontrolador que eu usava teve, igual na época da pandemia, teve escassez de semicondutor da China. Então, de repente, se eu quero continuar a produção, eu preciso usar outro microcontrolador. Para isso, eu vou ter que escrever, de repente, num dialeto diferente lá, num C diferente, por exemplo, para aquele microcontrolador. Então, isso tudo muda o software, né? E são coisas que são difíceis de alguém que está planejando um software, ele não é da área de pensar, inclusive, que isso pode acontecer, né? Legal. Como a gente faz nesse cenário todo, cheio desses problemas, para dar prazo? Como definir prazo? Essa é uma excelente questão, né? Acho que assim, depende muito da experiência de quem tá estimando, porque você precisa contar com coisas que você nunca fez. Então, pegar toda aquela carga de tarefas, de situações que você já executou, né, no passado, e tentar extrapolar aquilo, né, com base no que deu problema, no que foi difícil, esclarecer talvez em alguns pontos, né, do tipo, olha, para fazer isso aqui, se precisar dessa informação ou dessa estrutura, enfim, de alguma coisa, vai ficar mais devagar, vou levar mais tempo para fazer. E aí confirmar com o cliente se de fato ele quer daquela forma, se, né, para não deixar vago, né? Porque às vezes é um detalhe que às vezes para o cliente é um mero detalhe, né? Uma simples observação que ele acabou nem comentando ali numa reunião e tal, mas que para a gente tem um impacto muito grande, né? Então, avaliar esses pontos críticos, né, que realmente tem grande impacto na estimativa, e o restante, eu acredito que seja mais experiência mesmo, né? Você vai trabalhando, vai aprendendo mais, vai testando novas abordagens e, enfim, vai criando um catálogo, digamos assim, né, de tarefas e tempo gasto, né? Eu acho que um bom caminho é dividir em sprints, em releases, né? Porque é mais fácil você começar e em 2, 4 semanas você fazer um ajuste no prazo, né? Se você verificar que aquilo dali está saindo um pouquinho do prazo e tudo mais, do que você tentar prever tudo lá no início de uma vez. Né? Então, eu imagino que você tentar fazer essas entregas, né, constantes, essas entregas contínuas que a gente trabalha, né, aqui na Vise, seja uma boa forma de você conseguir estimar o prazo de uma forma mais acertada, né? Acho que é importante a gente lembrar o que é uma estimativa, né? Muitas das vezes a gente entrega uma estimativa e às vezes o cliente acha que não, aquilo ali é o prazo. Só que, como o nome diz, né, uma estimativa, e a gente, em software, a gente está construindo coisas novas sempre, né? Não é porque é software que é igual ao que a gente construiu antes. Então, realmente é uma estimativa, realmente tem uma grande probabilidade daquilo dali não ser cumprido,
tanto para cima quanto para baixo, né? Pode ser que a gente produza muito mais rápido, quanto pode ser que a gente produza mais devagar e atrase, né? Então, acho que tem que deixar isso em mente também. Mas por que a gente dá uma estimativa ao invés de dar um prazo, então? Esse prazo é muito melhor, né? Porque, como eu disse, né, Elcio, são coisas que a gente não tem noção de como é que são feitas ainda, né? Se é um produto que a gente já fez, já construiu, aí, beleza, eu posso dar um prazo, né? Mas 90% dos problemas são específicos do negócio lá que está contratando a gente. Então, a gente não tem ideia ainda. A gente tem uma breve noção do que tem que ser feito e tem documentações para ler, entender como é que é o processo, mas aí tem várias coisas que podem mudar no meio do caminho, né? Então, não dá para bater martelo e dizer vai ser nesse tempo, né? E é importante também a gente entender que, por mais, ok, é realmente uma estimativa, é uma ideia de quando a gente entrega, mas nós também precisamos ter a responsabilidade de ser minimamente adequar, pelo menos, né, a essa estimativa. Então, por exemplo, se eu digo que um projeto ele vai levar 6 meses, por exemplo, para executar, a gente tem que entender também que, por mais que seja uma estimativa, a gente pode deixar isso claro com o cliente, mas ele, por exemplo, vai programar uma ação de marketing, por exemplo, para daqui 6 meses, para daqui 5 meses, para falar uma data de lançamento e tal. A gente também precisa ter noção de que, por mais que seja uma estimativa, a gente também tem que ter a responsabilidade de manter o cliente ciente do andamento ali. As entregas parciais, ok, ajudam realmente, ele vai vendo ali o progresso do projeto, mas a gente também precisa ter noção clara de que aquela estimativa ela foi entendida como prazo, né? Então, a gente também precisa respeitar ali com as devidas precauções, né? Se a gente conseguir chegar lá também e entregar alguma coisa nesse prazo, né? Porque muitas vezes às vezes é uma questão que a gente discute, né? Que às vezes o desenvolvedor ele imagina que a estimativa ela é o fim, mas na verdade ela é só o começo, né? Então você faz a estimativa para conseguir pensar quando que o projeto vai ser entregue e depois que ele é entregue, ou pelo menos uma versão usável é entregue, uma cadeia de coisas começam a acontecer a partir dali, né? E fora da nossa alçada, né? Então, o cliente ele vai começar uma ação de marketing, ele começa uma divulgação, ele começa uma preparação, treinamento e tal. E a gente precisa respeitar isso também. Então, Ou não às pode vezes ser o uma... nosso projeto é parte de um projeto maior, né? O nosso Isso, software é necessário para um outro fornecedor que fez um exatamente. planejamento, que está desenvolvendo alguma coisa e tal. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente sente aqui, por exemplo, quando, ok, pode começar a desenvolver, porque daqui a um mês o parceiro vai te entregar um recurso. Ele também está correndo do lado dele. Então, quando a gente pensa nesse um mês, provavelmente foi o parceiro que entregou esse prazo de um mês. E aí ele não entregou, me atrasa. Se me atrasa, atrasa quem vem depois. E isso gera uma cadeia de atrasos, né? Então, às vezes, pode parecer inofensivo, né? Do tipo, não, mas eu acho que aqui vai levar só mais um mês. Mas é mais um mês aqui, é mais 2 meses ali, mais 6 meses ali. O projeto que era para ter saído nesse ano, saiu 2 anos depois, por exemplo. Aí tem um ponto importante que eu acho que a estimativa ela tem que ser... É difícil de você ser preciso, mas eu acho que ela tem que ter um certo nível de precisão, sabe? Então, não é que ela vai ser exata, mas você também não pode nem ser absurdamente jogar ela para cima nem para baixo, né? Então, eu não posso, para agradar de repente ao negócio, ao cliente, dizer que, não, beleza, eu concordo com o prazo de um mês, sendo que eu sei que aquilo ali vai demorar pelo menos 2, sabe? Ou, se eu sei que vai demorar pelo menos 2, eu vou dizer para o cliente, não, em 6 meses eu entrego, sabe? Então, ela tem que ser um meio termo. E um outro ponto que eu vejo bastante acontecer, às vezes o cliente chegar com a estimativa pronta, né? Então, o cliente não entende do desenvolvimento do software, muitas das vezes, ele chega e fala, não, esse software ele precisa estar pronto na data X. Só que, né, você olha para aquilo e fala, não dá, né? O que a gente faz aí? É difícil de explicar isso, né? Claro, mas acontece muito. Mas aí, novamente, eu acho que é porque ele está tentando encaixar no projeto total, né? Então, ele já tem todo um planejamento ali de, não, mas é só desenvolver, e aí ele tem uma ideia vaga, né, de como é desenvolver aquilo. Não, tem aqui essa janela de 2 meses aqui, não, ok, dá para desenvolver. E vai, né, tem que resolver outras coisas, e aí quando chega próximo desses 2 meses, né, aí sim inicia a cotação. Mas aí eu acho que pior esse efeito em cadeia que você trouxe, né? Porque você imagina ele fazendo isso com todos os fornecedores e sendo um software maior, né? Sim. No final, isso aí vai ser catastrófico, provavelmente. Sim. A chance de que
uma boa parte desses fornecedores atrasem, isso empurre os outros e o negócio degringole. Eu acho que tem um... Você vai terminar com o software ok, mas um monte de gente com burnout aí no final. Eu acho que não. Acho que não. O cenário mais provável é ter os dois problemas. Um monte de gente com burnout e o software atrasado. Pode as crer, duas verdade. coisas ao mesmo tempo. Acho que tem um ponto que é importante aí de entender, que é, para mim, a origem desses problemas todos está na ideia de que é uma estimativa e na ideia de planejamento de software, do que é o conceito, sabe? Que é, cara, a gente precisa começar a desenvolver um software com essa cabeça das metodologias ágeis, de, olha, daqui 15 dias eu vou te entregar um pedacinho funcionando, mais 15 dias um pedacinho funcionando, e a gente vai já testar no mundo real, porque o que eu estou vendo de coisa que vocês estão descrevendo aqui, primeiro problema, aquele fornecedor que o processo de trabalho dele é um pipeline. Então eu vou colocar uma entrada aqui, daqui 3 meses vai me dar uma saída. Então, se, puxa, o prazo dele é 3 meses, daqui 3 meses ele vai me entregar o que foi especificado. Se daqui 3 meses ele me entregar e eu tiver problemas, puxa, o software que ele me entregou, por algum motivo, não roda na minha infraestrutura. Acontece, né? O cara desenvolveu um negócio lá e tem umas dependências que não roda aqui e tal. É tarde demais, sabe? Se no meio do caminho ele descobre que não vai conseguir entregar e tal, é tarde demais. Então, eu enxergo isso assim, a gente não tem bola de cristal, a gente não tem uma mágica que faça com que a gente acerte todas as estimativas. Como o Igor falou, cada vez que alguém contrata a gente é para resolver um problema novo. Se o problema já tivesse sido resolvido, por que alguém me pagaria para resolvê-lo? Sabe? Só copia o software. Então, cada vez a gente está assumindo um risco. Então, o trabalho é diminuir o risco. Como é que eu diminuo esse risco? Faço pequenas entregas. Quando eu faço uma entrega pequena, e aí tem uma mágica de priorizar. Né? Então, eu vou, nessas entregas pequenas, priorizar aquilo que é essencial. Sabe? E muitas vezes vai acontecer de, no meio do caminho, o próprio cliente mudar de ideia, puxa, mas e o prazo? Não vai dar e tal. E aí a gente diz, não, beleza, você mudou de ideia aqui, tem essas coisas, o prazo não vai dar. Mas na data combinada, eu posso te entregar, por exemplo, isso aqui tudo, e esses relatórios, eu posso te entregar 15 dias depois. Aí ele, beleza, então dá, atende o negócio, eu posso pôr para funcionar e depois você me entrega os relatórios, sabe? Então, eu acho que muito dessa necessidade do prazo também vem de uma falta de entendimento de quem contrata do que é software. E não é obrigação de quem contrata, é obrigação da gente que é fornecedor de explicar, sabe? Mas de mostrar para ele que, cara, você não precisa pensar num projeto fechado dessa maneira. O quanto você puder diminuir esse risco, quebrar isso em entregas, priorizar aquilo que é essencial. Poxa, eu tenho um projeto de 4 meses, mas se em 2 meses eu te entreguei o essencial, os outros 2 meses você vai viver muito mais tranquilo, sabe? Sabendo que, puxa, pode ser que meu projeto não esteja pronto em 4 meses, mas em 4 meses eu vou lançar o que eu preciso, eu já fiz o básico, o essencial ali, né? Então, acho que metodologias ágeis é um negócio assim, que bate na raiz do problema, né? Na origem, de onde ele nasce mesmo. Né? Não, isso aí é salientar que tem um ponto interessante que eu comentei também, que é a gente tem que trazer estimativa para quem entende o trabalho que dá para fazer. Né? Então, a gente vê muita, igual eu citei, né? A gente vê muita o negócio trazendo a estimativa para o programador. Isso tem que ser ao contrário, né? O programador que vai construir, ele que sabe. Se o programador estimando, né? Você parte por aí. Se ele estimando, você já tem uma grande chance daquela estimativa estar errada, um pouco para cima, um pouco para baixo. Imagina alguém de negócio estimando um software, né? Então, a chance de erro é pior. Não tem um raciocínio também assim, Igor, que é, eu preciso desse negócio em 2 meses. Aí o programador chega e me fala, olha, para fazer eu levo 6. Aí o cara fala assim, então põe 3 programadores trabalhando em paralelo aí, pô. Porque eu preciso em 2 meses, põe mais gente. Não resolve? Esse é um outro ponto que às vezes é difícil de explicar para quem não é de software, né? Porque não necessariamente você dobrar a equipe, você dobra a capacidade, né? Ou você dobra a performance, né? Então, tem muita coisa que depende, né? Igual, por exemplo, eu não posso, se eu estou numa construção civil, por exemplo, eu não posso começar a fazer a parte elétrica antes de construir o prédio, né? Então, tem coisas que dependem uma das outras. Então, não adianta eu botar um monte de gente para trabalhar junto, que não vai agilizar o processo. Né? O que funciona melhor? Equipes grandes ou times pequenos?
Times Eu acho pequenos. que, acho que isso aí varia muito de projeto para projeto, mas no geral acho que equipe muito grande, ou grande na expectativa de se fazer mais rápido, acho que ela é errada. Acho que ela pode ser grande se o projeto demandar uma equipe grande, né? Se ele tiver como aquela mão de obra trabalhar ali satisfatoriamente, né? Ninguém ficar bloqueado por ninguém, essa equipe pode crescer. Mas no geral não é o que a gente vê, né? Nos projetos normais que a gente pega, né? Tem uma. A gente até já fez conteúdo, né, sobre isso, fez vídeo, artigo no blog e tudo mais, falando sobre essa complexidade de quando você coloca mais gente no time para trabalhar junto naquele mesmo projeto. Né, tem uma lei que chama Lei de Brooks, que é de 1975, que diz que quanto mais gente você coloca num projeto que, digamos assim, está atrasado, tende a atrasá-lo ainda mais, né? E não reduzir o atraso. Então, acho que existe uma coisa que é a questão da comunicação. Quanto mais gente você coloca num projeto, num time, né, para desenvolver um projeto, manter o alinhamento entre todas as pessoas fica mais difícil. Então, por isso, eu acredito que, na grande maioria dos casos, eu não vou dizer que 100%, porque para toda regra existe uma exceção, mas acredito que seja melhor, sim, ter times pequenos e especializados, inclusive, por exemplo, se você colocar um QA, um UX, né, e tudo mais, eles vão estar trabalhando naquilo que sabem mais, né, e aí a tendência de ter retrabalho é menor. Então, isso aí vai aumentar a eficiência, né? Enfim. Então, acredito que na maioria dos casos é isso. Os times menores e mais especializados vão trazer mais eficiência, melhores entregas. Mas para a gente entender o que são times pequenos, né? A gente está falando de quantas pessoas, porque dependendo do projeto, você pode ter bastante gente e esse time ser pequeno. Você pode ter gente de design, gente de QA, você pode ter gente escrevendo software para back-end, para front-end. E aí, dependendo, você pode ter 2 pessoas de cada uma dessa, daí você já tem um time relativamente grande, né? Então, acho que depende do ponto de vista também. Tá, eu vou chutar um número aqui, porque que diz o Scrum lá, 6 a 8 pessoas. 6 a 8 pessoas é um time de Scrum, né? Eu acho que é um tamanho, a partir daí, mais do que 8 pessoas, o custo de comunicação começa a crescer exponencialmente. Sabe? Cada pessoa extra que você coloca aumenta o custo de comunicação, de maneira que a progressão da capacidade do time de entrega não é linear. Então, você vai. Eu tenho 4 pessoas, eu pus mais 2, provavelmente eu vou ter 50% a mais de capacidade de entrega. Eu tenho 8 pessoas, eu pus mais 4, eu não vou ter 50% a mais de capacidade de entrega. Eu vou ter talvez uns 20% a mais. Eu tenho 12, eu pus mais 6, eu vou entregar mais devagar do que antes. Eu vou piorar a capacidade de entrega, porque as necessidades de comunicação vão crescendo exponencialmente, sabe? Cada pessoa dessa tem que se alinhar com todo mundo e tudo mais. Então tem esse fator que é exponencial, sabe? Você vai pondo gente ali, vai multiplicando de um jeito que, se você tem 12 pessoas num time e está pensando em pôr mais 6, divide em 3 times de 6 pessoas, sabe? E dá um jeito de dividir o seu software em 3 softwares. Vai ser muito mais rápido, vai funcionar muito melhor. Mesmo que Essa é os uma times pergunta tenham que fazer algum tipo de alinhamento entre eles. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, El. Será que a gente consegue aplicar, por exemplo, a gente fala muito sobre, em software, né, microserviços. Será que a gente consegue ter microequipes ali atuando num software de forma quebrada para você minimizar esse problema de comunicação entre as pessoas e assim conseguir entregar mais rápido com mais gente? Você acha isso viável? A resposta padrão do programador. Depende. 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 Vamos lá. Se você tem um software que é muito extenso, ele tem muitas áreas, muitos escopos de negócio diferentes, sabe? Então, você talvez até precisasse, mesmo que você tenha uma equipe pequena e que vai desenvolver ela inteira esse software, seria mais legal você quebrar ele em softwares independentes.
por arquitetura mesmo, sabe? Por escopo de negócios. Cara, aqui eu tenho uma modelagem, eu tenho uma linguagem ubíqua, eu tenho um cliente com quem eu estou falando. Para esses outros recursos, eu estou falando com outro cliente, com uma outra modelagem, com uma outra linguagem. Eu posso separar essas coisas? Então, se é assim, você põe duas equipes e elas vão rodar em paralelo. Eu tenho um software que tudo está relacionado a um único escopo de negócios. Esse meu software inteiro vai mexer nas mesmas tabelas no banco de dados. Para decidir o negócio, eu preciso falar com a mesma pessoa. Se eu tentar quebrar isso em duas equipes, aí a necessidade de integração entre elas vai ter o mesmo efeito de eu tentar ter uma equipe grande, sabe? As coisas não vão andar. Uma vai correr para um lado, outra vai correr para o outro. Aquele negócio de cada um construir metade da ponte, e chega lá no meio, a ponte não se encontra no meio do rio, sabe? E aí perdeu tempo, perdeu dinheiro, vai ser pior, sabe? Então depende do escopo de negócios. Quanto ele pode ser dividido assim para ser enxergado como software separado, na minha opinião. Me surgiu uma dúvida também. Você falou assim, nossa, se você tiver 12 pessoas e quiser colocar mais 6, é melhor você dividir em 3 times de 6 pessoas e quebrar o seu software, né, em 3 pequenos softwares. A gente já viu acontecer na Vise, mas porque assim, né, querendo ou não, esses 3 softwares são 3 partes de um software maior, digamos assim. Uhum. Né? A gente já viu na Vise acontecer de, tipo assim, diferentes equipes mexendo no mesmo projeto. E isso pode dar problema. Dividir esse software em 3 softwares, daria esse mesmo problema que a gente já viu acontecer em clientes e tudo mais aqui na Vise, que é ter diferentes equipes mexendo no mesmo software, pode terminar um mexe numa coisa, quebra outra, enfim. Do meu ponto de vista, a sua pergunta é a mesma do Igor. E a resposta vai ser a mesma resposta irritante do programador. Depende. Depende do escopo de negócios, entende? Então, imagina que eu tenho lá um e-commerce que tem regras super complexas. Mas ele é um único e-commerce, é o meu e-commerce. Ele tem regras complexas, mas ele está mexendo ali no mesmo escopo. Fazer isso talvez seja muito ruim, sabe? Eu vou ter 3 equipes mexendo ali, uma vai estar quebrando o trabalho da outra. Agora, imagina que o meu projeto é grande, não porque eu tenho um escopo complexo, mas porque eu tenho um escopo amplo. Então eu tenho um e-commerce que vai ter atendimento ao cliente, que vai ter logística. E quando você olha, o negócio de logística pode ser visto como separado do e-commerce. Você poderia contratar uma plataforma de logística, se existisse uma que atendesse o seu negócio específico, você poderia contratar uma. Então desenvolve ela separado. O seu negócio de atendimento, eu poderia contratar um, se fosse o caso, né? Desenvolve ele separado. Então depende do negócio, né? Não é uma resposta tecnológica. E não necessariamente você precisa cravar essa regra, né? Pode ser que, por exemplo, você comece o projeto lá com, por exemplo, 6 pessoas, e aí por causa de prazo e tal, você obrigatoriamente precisa aumentar a capacidade da equipe, e você vai testando, né? Se começa a acontecer muito caso assim de duas pessoas, 3 pessoas da mesma equipe estão interferindo nas mesmas coisas, está dando muito conflito ali de código, ou, enfim, muito ruído na comunicação, tenta dividir em 2, por exemplo, 2 equipes. Vai testando, vai avaliando, vê se os erros continuam acontecendo, né, se amenizou um pouco, porque assim, essa ideia de fazer microequipes, né, não é resolver o problema 100%, é tentar amenizar para tentar ter aquele ganho de capacidade, né? Ele não necessariamente vai resolver todos os problemas, né? Você ainda vai ter alguns problemas, né? Você ainda vai ter ali um ruído de comunicação, porque agora você vai ter a comunicação entre equipes, né, que tende a ser um pouco mais lenta, porque, enfim, você já tem ali a sua equipe e ainda tem que comunicar com outra equipe, isso vai aumentando à medida que mais equipes são adicionadas, né? Então, assim, você está tentando amenizar o problema, mas ele existe, né? Ele sempre vai existir. Aí vai depender de como você organiza essas equipes, como você até mesmo monta a arquitetura do projeto, né? Como dividir as coisas. Então, às vezes até tem impacto técnico mesmo, de, olha, dá para fazer de 2 formas, por exemplo, né? Aqui bem mais técnico, né? Mas eu posso manter isso num arquivo só. Ou eu posso dividir em 3, um para cada equipe. Ok. Você ali resolve de forma técnica um problema gerencial, né? Então, dá Já para que ir se você adaptando. entrou na tecnologia aí,
Deixa eu perguntar, falando de tecnologia, tem coisas que a gente pode fazer e que ajudam a evitar atrasos? Por exemplo, testes automatizados. Teste automatizado ajuda a evitar atraso? Ajuda. Eu acho que é crucial, na verdade, né? Não só para atrasos em si, né? Evitar atrasos, mas na qualidade como um todo, né? Eles ajudam, pelo menos, a ter uma noção de que alguma coisa funciona, né? Então, dependendo ali, se você realmente montou os testes de forma adequada, né? Dependendo ali de como eles foram estruturados, o que eles testam em si, você consegue... porque um grande problema que nós temos, né? É entregar alguma coisa e aí, quando chega na próxima apresentação, aquilo não funciona, né? O que eu já apresentei não funciona mais, por algum motivo. E aí, se você não tem testes ou os testes não estão bem feitos, isso vai ser recorrente. E aí, eu entreguei a funcionalidade A e daqui 15 dias eu vou entregar a funcionalidade B. Aí, quando eu demonstro a B, funciona. Aí o cliente, não, ok, eu quero ver a A de novo. Aí chega na A, tá quebrado. Então, aí agora você deveria focar na funcionalidade C para entregar na próxima, e agora você tem que focar na A de novo, porque ela quebrou, né, durante o desenvolvimento. E os testes, eles ajudam nesse sentido, né, de garantir, ou pelo menos ajudam a evitar que você tenha problemas de erros recorrentes, né? Então, você corrigiu, ou mesmo bug, né? Pode acontecer também, às vezes surge um bug aqui, numa sprint, ou num ciclo qualquer de desenvolvimento, e quando você repete esse cenário daqui um mês, ele volta a acontecer, mesmo tendo sido corrigido, né, teoricamente. Então, os testes ajudam a evitar que a gente ande para trás, né? Um passo para frente e dois para trás, né? E Eu acho ajuda que a isso vai dar... se tornando cada vez mais evidente, né? Conforme o software vai crescendo, né, Wellington? Sim, sim, sim. É que chega um ponto em que você tem que praticamente decidir. Se o software ele é muito grande e você não tem nenhum tipo de teste automatizado, você praticamente vai ter que decidir, olha, ou eu testo ou eu desenvolvo. Porque, assim, eu não consigo mais passar por todas as telas, todas as funcionalidades e fazendo manualmente lá, porque simplesmente são tantos cenários que simplesmente não compensa, né? E fora que é bem desgastante também, né? É muito repetitivo. A chance de você mesmo, fazendo um teste manual, não pegar o erro é muito grande, porque você já fez aquilo várias vezes, né? E acaba nem percebendo que, o texto era para ter sido ABC e apareceu XYZ, e você nem viu, estava ali, meio distraído, passou, né? Então, os testes ajudam bastante nesse tipo de coisa, porque é repetitivo, né? Então, ali, deixar ele rodando ali frequentemente também, né? Não ser aquela coisa que você deixa de canto e só roda quando lembra, né? Então, aquilo ali rodar frequentemente para você ter o feedback constante, né? Acho que a grande vantagem do que a gente vê como agilidade é esse feedback em vários sentidos, né? Mas o feedback constante, não só de feedback do cliente, mas também do próprio código, né? Ver se ele tá com a vida, se ele está saudável ali ainda, né? Porque ele vai depreciando, né? Ele vai se desgastando ao longo do tempo. Então você precisa realmente manter ele ali funcionando, manter ele saudável, né? E também tem o ponto que quanto maior é o software, uma mudança, às vezes, quanto mais interna você fizer ela, fica muito difícil de um programador só conseguir detectar se ela causou algum problema em outro lugar, se você não tiver teste automatizado, né? Então ele vai ficando cada vez mais complexo, cada vez mais difícil. Então, às vezes você fez uma mudança no núcleo lá do projeto, uma coisinha ali que você está interferindo diretamente na feature que você está trabalhando, e aí, de repente, abriu um bug no outro lado do software lá que você nem imaginava que aquilo dali ia afetar. Então, com o teste automatizado, provavelmente você pegaria isso aí na hora de rodar os testes. Não é 100% de certeza, mas se for algo mais grave, provavelmente os testes estiverem bem escritos, você pegaria essa mudança. Enquanto que se você não tem teste automatizado, você vai ter que esperar, ou um time de QA que resolveu testar aquela parte lá, ou de fato isso ir para produção e algum cliente reportar que aquilo ali não está funcionando como deveria, né? Dependendo do tipo de software que você está desenvolvendo, imagina isso num banco, por exemplo, isso pode dar um prejuízo milionário para a empresa. Sim, mas às vezes não é nem só questão de dinheiro, né? Mas assim, a frustração, né? Isso para mim, é um grande problema em questão de frustração. Então, o cliente, ele olha lá a sua aplicação um dia, funciona. E aí, vamos fazer a entrega. E aí, ele vai testar, ele vai demonstrar, né? Que às vezes é pior ainda, né? Ele vai demonstrar para outras pessoas da empresa lá fora. A gente nem tá lá, né? A gente nem tá envolvido para tentar explicar alguma coisa ou tentar burlar alguma coisa. Então, ele está demonstrando lá para o chefe dele, para a equipe dele.
E aí o negócio não funciona. E ele pensa, eu testei isso aqui, um mês atrás estava funcionando, como é que não funciona agora, né? O que aconteceu lá que eles... Como assim, né? E aí a pessoa também vai perdendo um pouco de confiança na equipe, né? Então tem toda uma questão ali também de confiança, de expectativas, né? Porque aí agora a pessoa vai ficar com receio, tipo, olha, esse software aqui eu não posso ficar demonstrando ele sem avisar, não, porque sempre tem um negócio quebrado lá. Então a pessoa vai ficando realmente bem Se a gente está receosa, né? falando de prazo, cara, eu acho que o Wellington tem razão. A sensação de frustração, ela é tão grande. São duas coisas que, para a gente que é programador, elas fazem todo sentido, mas se põe no lugar do cliente, sabe? E imagina, você que está me ouvindo aí também, você sabe como é frustrante. Uma coisa é, cara, você corrigiu um negócio hoje, ah, beleza, aquele defeito foi corrigido. Você vai lá, testou, tá corrigido. E depois o mesmo defeito volta a acontecer, sabe? Como é que você explica para o cliente que isso é assim mesmo, que precisa de teste automatizado e tal? Então, o teste automatizado resolve isso é maravilhoso, sabe? Outra coisa que é muito difícil para a pessoa que não é programador entender. Cara, eu pedi para você mexer aqui. Você mexeu aqui, quebrou lá. Por quê? Porque você mexe num pedaço, quebra outro em outro lugar, que não tem nada a ver, sabe? Numa tela, quebra outra, sabe? Então, testes automatizados são essenciais. Eu não sei como é que alguém mantém um software de médio porte, de grande porte, então não consigo nem imaginar, sem teste automatizado. Sabe? Correndo o risco de qualquer coisa que eu fizer aqui pode quebrar outra, e para alguém descobrir precisa um ser humano testar o software inteiro. Eu simplesmente não sei como se trabalha sem isso. Não consigo mais imaginar. Não, que assim, a gente fala de confiança, aqui eu comentei mais do cliente, né? Mas tem a confiança dos próprios programadores, né? Então, você fica, assim, vai ter aquelas seções do código intocáveis, assim, né? Porque você não sabe se mexer uma linha ali, pode ser que simplesmente seja catastrófico, né? E vai diminuindo até mesmo a agilidade da equipe, né? Então, você vai ficando cada vez mais receoso de mexer, porque sabe que uma vez eu mexi naquela porção do código e foi terrível, assim, quebrou outras coisas e tal. O pessoal vai criando aquela, né, vai jogando esses módulos, assim, um calabouço, assim, né? Ninguém pode mexer lá, porque se mexer, vai ter que testar tudo de novo. Aí ninguém vai querer mexer, né? Simplesmente. A pessoa não tem confiança em mexer em um código que ela, teoricamente, poderia mexer tranquilamente, né? Deveria. Né? Mas também Deveria. tem um outro ponto que, assim, como é que a gente explica a essa necessidade de teste automatizado para alguém de negócio, né? Porque até ele chegar nesse momento em que o software está dando problema, ele está passando vergonha, por exemplo, né? Porque ele foi mostrar para alguém e não funcionou, ele tem que ficar voltando para o programador. Né? Porque, assim, eu estou falando de um ponto de vista em que às vezes a gente não pensa nisso, mas para construir o programa, uma parte do esforço vai em programar a funcionalidade, outra parte talvez igual, ou se for menor, pouca coisa, para escrever teste para aquilo, para ter uma cobertura aceitável, né? Então você tem um trabalho considerável para escrever esse teste. Isso entra na estimativa, isso entra no custo. Agora, como fazer para imagina um projeto novo, né? Como fazer para o cliente entender a importância disso? Porque muitas das vezes ele pode dizer, não, legal, você me entrega em 6 meses, então não escreve teste em nada e me entrega em 3, né? Mas e aí? Eu Eu acho acho que que, na aí tem verdade, uma questão de responsabilidade profissional, sabe? Esse problema é o mesmo que vai ter um arquiteto, um engenheiro, uma construtora, quando o cliente vira para ele e fala, mas por que eu tenho que gastar 30% do meu orçamento com fundação? Ninguém mora em fundação. Serve para nada isso aí. Não faz fundação, sabe? E aí é óbvio que um técnico responsável vai dizer para ele, não tem que fazer fundação. Ponto. Isso é inegociável. Não pode fazer sem isso. Sabe? Então, eu acho que tem um ponto aí que é nossa responsabilidade profissional. Você tem que explicar e tem que dizer que não se trabalha sem isso. Tem que ser feito. Ponto. seria a mesma coisa dele pedir um software sem segurança. Não quero segurança, porque segurança aumenta o tempo, então não, pode ser inseguro mesmo, não tem problema. Eu não ligo para isso. Ninguém vai querer invadir lá, né? Então, deixa, não tem problema. Ele não vai fazer isso. Então, acho que é a mesma coisa, né? Ele quer confiança ali na entrega, né? Ele quer que realmente o que ele está pagando realmente funcione, né? Uhum. O Eu não Wellington estava. sei.
Fala Então, aí, desculpa, Elcio, mas eu não sei se isso funciona exatamente dessa maneira, sabe? Porque você vê, por exemplo, na construção civil, você tem uma série de normas e regras e fiscalização. Então, assim, se você está fazendo algo e se você não segue ali as normas básicas para construir aquilo, vai chegar um fiscal em algum momento, vai te multar, ou você vai ter algum prejuízo com aquilo, né? É mais evidente, né, digamos assim. Agora, quando você constrói software, talvez esse prejuízo só venha lá na frente, né? Entendeu? Então, você pode ter muito bem equipes aí que estão desenvolvendo e não fazem teste porque elas não têm prazo, assim, não dá tempo. E aí, lá na frente, é que você vai sentir a dor de não ter feito teste, ou de repente mudou a equipe, aí a equipe nova vai chegar e falar: caramba, mas como é que vocês desenvolvem isso aqui? Não tem teste nenhum, sabe? Então, não sei se funciona exatamente. Eu acho que no mundo ideal seria como o Elcio falou, né? Mas a gente eventualmente pega aqui, colhe clientes aqui que tem projetos que foram desenvolvidos por outras empresas e não tem um teste unitário nele. E tá lá, funcionando, tá em produção, o cara tá vendendo, sabe? Não é seguro, deve ter, provavelmente tem vários bugs. A gente não tem segurança nem para escrever software novo, como o Elton falou, né? Para continuar trazendo novidade para aquilo, né? Novas features. Mas acontece, né? Como que a gente lida com isso, sabe? Eu acho que é mais conscientização no nosso caso, né? Porque a gente não tem alguém fiscalizando se o teste unitário está sendo feito, né? Eu concordo. É isso aí. É um trabalho constante de educação, de conscientização, de dizer e tal. Tem um ponto que eu acho que é importante também, que assim, a gente estava falando sobre atraso, e aí começamos a falar de qualidade, sabe? E acho que esse ponto é importante, porque o Wellington comentou assim, o cliente pode chegar e dizer, poxa, você leva 6 meses, então faz sem teste e me entrega em 3. Não entrega. Não entrega, sabe? Então, se você dizer, não, faz sem teste e me entrega em 3, vai atrasar, vai entregar em 6 sem teste. Entendeu? Desenvolver usando testes automatizados, se o seu software é pequeno, é mais caro, é mais longo, é mais complexo. Se o seu software ganha qualquer nível de complexidade relevante, teste é a única maneira de assegurar que você vai conseguir entregar de fato, sabe? Então, acho que esse trabalho de conscientização é até mais importante. Tem uns detalhes que são técnicos, que não precisa muito explicar e tal, mas isso precisa ser dito, precisa ser explicado para o mercado. A ideia de que, cara, não é mais caro, se você vai desenvolver um projeto de médio ou longo prazo, não é mais caro fazer com testes. Fazer sem testes acaba sendo mais caro no médio e longo prazo, não precisa demorar muito. Né? No médio prazo já é mais caro, já é mais complicado, já é mais... E tem... Fala dos detalhes técnicos, o Wellington estava falando ali, tem aquele código que ninguém encosta, sabe? Ninguém quer isso, cara. Ninguém nem de negócios quer isso, sabe? Não, eu fiz um negócio que o programador me entregou, foi mais barato, ele me entregou um código aqui. Mas se eu precisar mudar alguma coisa, ninguém mexe. Então, isso é um problema de negócios enorme, sabe? O Here Be Dragons. Sabe o que é o Here Be Dragons, Tabata? Não sei. Tá. Nos mapas medievais, eles faziam um mapa do velho mundo, né? Faziam lá a Europa, faziam um pedaço da África, um pedaço da Ásia e faziam o oceano. E aí, quando você ia se distanciando da Europa no oceano, assim, no Atlântico, eles escreviam lá, colocavam desenhos de um dragão e tal, escreviam Here Be Dragons. Ou quando ia distanciando da Ásia no Pacífico, Here Be Dragons. Tipo, aqui tem dragões. Né? E era algo assim, aqui é o mundo desconhecido, aqui, meu amigo, se vira, vai por conta própria. Então, alguns programadores, especialmente da velha guarda, né, comentavam num bloco de código ali, ele botava um comentário em cima assim, Here Be Dragons. Cara, daqui para frente, esse negócio tá funcionando e ninguém sabe como funciona. Sabe? Se você encostar aí, o problema é seu. Você pode ser engolido por um dragão. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Ninguém de negócios quer isso. Um software que você não evolui. Ele deixa de ser um patrimônio de longo prazo para a empresa, sabe? Ele vira um passivo, ele vira um legado. Quanto dinheiro não é gasto? Quantas vezes a gente não é chamado para resolver problema de, cara, isso aqui tem que refazer? Então, o custo disso a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, sabe? Então, já que ele está falando de coisa técnica, integração contínua ajuda a evitar atraso?
Acho que o caso da integração contínua, né, o CI, CD, etc., qualquer tipo de integração que você faça, eu acho que ele vai ajudar, e ele vai ajudar, por exemplo, no caso dos testes, né, você pode ter na sua integração lá o teste unitário rodando e te garantindo que nada suba, por exemplo, sem ter uma cobertura esperada ou sem ter um nível de aceitação, digamos, né, se os testes estão passando e assim por diante. Então, não só para você fazer o deploy do seu software lá e colocar ele em produção, mas para você garantir qualidade também. Acho que qualquer coisa que te ajude a ter feedbacks mais rápidos, né, do processo, ajudam, independente, assim, a ferramenta em si específica, tanto faz. Mas se você consegue ter essa visualização do progresso do projeto rápido, é excelente. Tudo isso ajuda a reduzir o atraso. Você não quer esperar meses para verificar que vai atrasar, né? Você quer ver agora, acabei de fazer uma mudança, opa, deu errado, pera, já vou corrigir e tal, eu quebrei uma funcionalidade e tal. Isso aqui não se encaixa com o que a gente tinha. Ah, é verdade, tinha essa regra aqui, né? Putz, esqueci, eu acabei mexendo aqui, esqueci dessa regra. Tudo isso te ajuda a ter um retorno muito rápido, né? Tem um lance também que a integração contínua traz o atraso de infraestrutura para o começo do projeto, né? Sim. Você está falando de um software novo, integração contínua, digamos que infra é provida pelo cliente, é provida por um terceiro, é provida por outro time. A integração contínua vai te exigir pedir a infra no começo, né? E não lá no final. Então, teve um atraso com infra e tal, você não está parado esperando, terminei o software e agora, como faz para ir para o ar? Cenário que, infelizmente, é muito comum, né? E aí, vamos falar de outras coisas. Chega de tecnologia agora. Vamos falar de cultura. Porque a gente está falando de processos, técnicas, tecnologia e tal. Mas tem um lance também de, assim, de o pessoal ter uma cultura de entrega, né? Faz diferença, não? Eu acho que essa questão da cultura e impactos, né, que pode ter aí na questão das entregas, dos cumprimentos de prazos, é muito, muito, muito importante você instaurar, digamos assim, né, você criar uma cultura de responsabilidade e de transparência, né, em que as pessoas, os membros do time, eles possam ser honestos com relação a, olha, isso daqui eu não vou conseguir entregar dentro do prazo, porque quando você instaura uma cultura de culpa, né, de culpabilização e tudo mais, tende que a pessoa, quando vê que não vai entregar alguma coisa dentro do prazo, tente esconder, né? E esconder é a pior coisa, porque aí você pode terminar só descobrindo que você não vai conseguir cumprir tal prazo lá no final, né? Enquanto que se você disser para as pessoas que elas podem ser honestas, que todo mundo vai se ajudar, aquela cultura de responsabilidade, todo mundo do time tem responsabilidade sobre aquele prazo dali, todo mundo, se a pessoa falar, olha, isso daqui eu não estou conseguindo desenvolver, isso daqui eu não vou entregar, todo mundo do time vai tentar ajudar para que aquela entrega seja feita, né? Ou para diminuir o atraso. Então, acho que essa questão da transparência, da comunicação aberta é muito, muito, muito importante, né? Para a questão das entregas e, obviamente, né, de cumprimento de prazos. Acho que a gente comentou bastante, não diretamente nesse assunto, né, mas no outro podcast, né, sobre gestão de times remotos, né, envolve isso também, né, a pessoa sempre ser franca, né, no que está acontecendo ali, porque realmente, se você seguir nessa direção de caça às bruxas, né, toda vez que acontece um problema, toda a gestão do projeto foca em achar o culpado e não gasta o tempo devido corrigindo o problema, né, fica ali só na questão de, não, vamos achar quem foi o responsável por isso. E às vezes gasta tempo ali tentando achar a pessoa responsável, o que que ela fez ali, sendo que na verdade era mais rápido ela resolver e, obviamente, registrar isso para evitar que aconteça novamente, mas no primeiro momento resolver o problema e depois verificar as circunstâncias, mas não no sentido de colocar a culpa na pessoa, mas entender o que levou ela a chegar naquele estado, né? Acho que a melhoria contínua tem que ser a empresa como um todo, né? Não só no sim, software. Sim. É o processo como um todo. Exato. E para ter melhoria contínua, também é importante uma cultura de feedback,
né? Para que a gente está recebendo feedback constante sobre o que é que pode estar dando errado ali no processo para a gente ir ajustando e otimizando, né? E isso vai, obviamente, ajudar no cumprimento de prazos aí ao longo do tempo, né? E falando de feedback, eu acho que a equipe ali como um todo, ela tem que ter maturidade para entender que o feedback ele pode ser positivo ou negativo, né? Tem gente que às vezes se sente muito abalada quando tem algo negativo, mas é coisa que é ali que está a oportunidade de você melhorar, né? Então, tem que ser recebido da mesma Encarar como forma. algo construtivo, né? Exato, exato. Isso aí me deu uma ideia de tema para um podcast futuro. Aí. Uma coisa também A é geração interessante. Z no mercado de trabalho. Pode crer, polêmico. É interessante também, assim, você ter a equipe entendendo o projeto como um todo, né? Eu já vi algumas situações em que, às vezes, o pessoal, os gestores, né, limitam muito, né? Então, eles querem que as equipes saibam o mínimo possível, né? E não, elas precisam saber do processo como um todo, né? Onde ele começa, onde ele termina, quais os impactos daquilo, né? Porque volta um pouco no que eu comentei lá no começo de o desenvolvedor ele precisa ter ideia da estimativa, do impacto da estimativa dele, né? Porque por mais que seja uma mera ideia, mas que ela tem impacto, né? No fim das contas. Então, ele entender que o que ele desenvolve ali é uma parte de um grande processo, né? Não só aquele projeto, mas os outros, né? Que aquela empresa pode ter, enfim, novamente, né? Pode ser marketing, pode ser algum tipo de treinamento e tal. Então, deixar as pessoas cientes disso, de que não é hobby, né? Não é um projeto de hobbyista em que você faz lá, atrasou um mês. Tudo bem, não tem problema. Mas quando você está com um cliente, não pode, né? Simplesmente. Existem outras demandas ali Tem que dois têm extremos impacto. aí para ser evitados, né? Um extremo é você ter uma cultura de culpabilização. Ah, não, para tudo eu preciso achar o culpado, esse negócio que a Tabata falou, sabe? Então a gente tem que manter um espírito de equipe. Nós juntos vamos resolver o problema. Um problema seu é problema meu também, é problema de todo mundo, tudo é problema de todo mundo. Isso leva ao que o Wellington falou de, cara, você tem que passar a informação para a equipe inteira. A equipe tem que olhar o projeto como um todo, a equipe tem que se apaixonar pelo projeto como um todo. Isso vai fazer com que, poxa, eu fiquei responsável por uma parte, eu estou cuidando de uma coisa. Meu colega ao lado está com um problema com uma outra coisa, eu vou ajudar o cara, vamos lá, vamos junto, vamos chegar junto no objetivo. Então, tem esse negócio de você não tentar responsabilizar individualmente, criar uma cultura colaborativa, mas ao mesmo tempo criar uma cultura de resultado, né? Que esse é um negócio que a gente não pode cair naquele erro de, puxa, é ágil, então a gente faz estimativa e tenta acertar, o Scrum é o jogo do planejamento. Errei de novo, errei de novo. Não, e estamos aprendendo a planejar. E o projeto acabou e você não aprendeu a planejar ainda, sabe? Então são dois extremos que têm que ser evitados, né? Não é uma organização militar, mas também não é um clube de férias, né? Então, esse meio termo tem que ser encontrado aí, né? E aí, eu falei que ia parar de falar de tecnologia, mas eu queria fazer uma pergunta agora aqui também. Porque esse negócio da cultura impacta nas escolhas tecnológicas também. Esse é um negócio que aqui na Vise, por exemplo, eu vejo que a gente conversa bastante sobre isso. Eu estou bem feliz com os resultados que a gente tem tido e tudo mais, né? Tecnologia nova, tecnologias modernas, isso atrapalha ou ajuda a gente a cumprir prazo? Depende. A resposta do programador. Acho que depende da tecnologia, mas também depende de como que você usa, né? A gente falou um pouco disso lá naquele episódio sobre IA e tal, mas acho que varia muito, né? Não tem uma resposta certa, né? Às vezes tem coisa que é imposta pelo negócio, por exemplo, para você usar, e às vezes não é a melhor ferramenta que você poderia ter, né? Ou não é útil de forma nenhuma, né? Já aconteceu algumas vezes. Então, acho que varia bastante. Entender que se você está estimando ali o projeto, você já deveria ter uma ideia de como fazer, né? Não é do tipo, eu vou estimar e quando começar de fato eu vou descobrir como fazer, né? Você já deveria ter isso antes, né? Aí, de novo, né? Você tem que ter a responsabilidade da entrega. Então, você não vai ficar testando coisas no meio do projeto que tem dinheiro envolvido, tem prazo e tal. Deixa isso para outro momento, né? Se você quiser testar uma tecnologia nova, uma abordagem nova,
faça isso com coisas que não têm prazos, né, que não tenham esse tipo de limitação. Se quiser fazer como um hobby ou, enfim, quiser estudar por fora, né, mas entenda que ali a coisa é séria, né? Você tem... Mas não chega um momento, Wellington, em que, por exemplo, um time que está mantendo um software, sabe? Então, eles têm projetos dentro de um software, uma plataforma que já existe e tal. Não chega um momento que esse time tem que ter uma coragem de dizer assim, olha, a gente queria, sei lá, testar um novo banco de dados, testar uma nova arquitetura para comunicação de serviços, testar alguma hora alguém vai ter que ter a coragem de fazer um projeto de verdade a primeira vez com isso, né? E, cara, pô, não, fiz um negócio lá no meu GitHub, testei uma tecnologia aqui, acho que é legal. Algum primeiro projeto comercial você vai ter que fazer, algum projeto vai ter que ser o primeiro, né? Sim, mas você já sabe se aquilo lá é adequado ou não, pelo menos tem uma noção, né? Não é o momento de ficar testando se é uma tecnologia que vai ser adequada ou não, né? Você já tem uma noção de como funciona, né? Então, ali, eu acho que nesse caso de você já tem um software que está rodando e tal, é um compromisso bem grande, né? Porque você não pode colocar uma coisa quebrada, obviamente. Então, ali você faz um planejamento por fora, né? Faz uma prova de conceito, por exemplo, né? Então, olha, o que demonstra se essa tecnologia, essa abordagem nova funciona? Se eu pegar esse módulo aqui, essa funcionalidade, eu consigo demonstrar. Beleza, então, será que a gente consegue deixar você fazendo isso por uma semana, por exemplo, sem impacto aqui nas nossas entregas e tal? Tudo bem, então uma semana você desenvolve, vê aí o que você consegue resolver com essa tecnologia nova, no fim dessa semana mostra para a gente, mostra para a equipe, explica aí, e a gente avalia se faz sentido ou não faz, né? Mas aí de novo entra a questão do planejamento, né? E é um projeto em andamento, né? Então, agora, começar um projeto com algo totalmente novo é muito arriscado, né? Então, a gente entende que quando você estima, você já tem uma noção de como resolver o problema, né? Eu acho que vale bastante dois pontos, né? A primeira que é analisar o cenário, né, o contexto. Então, às vezes é um projeto simples e aí você quer adotar uma tecnologia que seja complexa demais, desnecessariamente, para um projeto simples, né? Então, não faz sentido. E um outro ponto é com relação à curva de aprendizado. Então, você precisa levar em conta que, se você vai colocar, né, um stack nova ali, uma tecnologia nova e tal, para o time trabalhar, esse time vai precisar, vai ter um tempo ali que ele vai precisar aprender a mexer com aquela tecnologia e tudo mais. Então, isso daí pode sim, né, impactar ali o cronograma, impactar o prazo. É um projeto que é urgente, né? Tem um prazo de entrega que é crítico. Então, tudo isso é preciso colocar na balança, né? É importante sim trazer tecnologias novas, tem algumas que vão reduzir trabalho, vão aumentar a produtividade, vão automatizar tarefas e vai ser melhor para utilizar e tudo mais, mas depende tudo desse contexto, sabe? Isso falando para eu que estou de fora, né, digamos assim, porque eu não desenvolvo exatamente, mas pelo que, né, já compartilhei com vocês, já pesquisei e tudo mais, é mais ou menos a minha visão, assim. E tem assim, como eu falei, né, tem coisa que é imposta pelo negócio, né, você vai ter que usar. E aí, né, você vai ter que usar, aí você vai descobrir eventualmente se aquilo ali foi bom ou ruim. Mas acho que a ideia muito importante é o que o Elito trouxe da POC, né? Acho que você tem que testar, e aí se é algo que vai ser, por exemplo, produtividade da equipe, né? Você testa com uma equipe pequena, vê se aquilo ali deu certo, se foi para frente ou não. Agora, se for algo que é, sei lá, do seu software, uma integração com um parceiro diferente, uma ferramenta diferente, etc., aí você também pode fazer uma POC ali, colocar para teste de times internos, depois liberar para uma pequena quantidade de clientes para ver como é que aquilo ali desempenha, e aí sim tomar a decisão se aquilo ali vai servir para o resto ali ou não, né? Mas é importante testar, né? Legal. Última pergunta. Meu projeto já está atrasado. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para minimizar os impactos? Eu acho que você tem que tentar entender o porquê do atraso, né? Acho que seria um ponto-chave aí. E tentar elencar ali, já que ele tem que ser lançado, ele já está atrasado, o que é prioridade agora, né? Mas prioridade realista, né? Não adianta você colocar tudo como prioridade, porque nada vai ser uma prioridade, né? Então, você tem que trazer o que é a realidade. Qual é o mínimo que eu preciso para lançar, por exemplo, aquela funcionalidade ou aquele projeto,
e atuar em cima, mas a importância de você entender o porquê que ele atrasou, porque senão não adianta. Você vai ter uma série de features ali que você tem que desenvolver para lançar, mas você não resolve o problema, né? Então pode ser que ele atrase de novo, né? Eu ia bem na direção assim que o Igor foi, que é negociar escopo, né? Então, tipo assim, beleza, precisa colocar, a gente precisa lançar, então, vamos lançar um MVP, né? Vamos tirar o que é que não é extremamente necessário para aquele projeto dali para o ar, colocar o que é prioridade e deixar, né, o que foi despriorizado para uma fase 2, assim, do projeto, sabe? Acho que é importante a gente, em projetos de software, a gente conseguir definir isso, né? Tipo assim, negociar escopo. Acho que é muito, isso daí é chave para projetos de software. Tem que ter a cabeça aberta, né? Até porque pode ser que, por exemplo, nessa investigação que o Igor sugeriu aí de vamos ver o que está acontecendo. Pode ser que, por exemplo, seja bug recorrente, né? Então, toda vez que eu entrego uma coisa, dá 2, 3 dias, o bug volta e tal. Aí vai ver, não tem teste, aí vai ver a tecnologia talvez não seja muito adequada, por exemplo. Então, a pessoa ali, ela precisa ter a cabeça aberta, até mesmo para aceitar uma decisão do tipo, olha, eu acho que não faz nem sentido manter aqui, vamos começar de novo, certo? A gente entende bem os problemas que aconteceram aqui, a gente começa de novo, porque realmente o que está aqui está ruim, a gente consegue reaproveitar algumas coisas, mas o geral está ruim e tal, não tem teste, por exemplo, ou não está seguindo uma boa metodologia aqui. A gente começa de novo e tal, e enfim, você vai ter o feedback aí constante, você vai vendo se de fato está atendendo às suas expectativas, e a pessoa tem a cabeça aberta e fala, olha, realmente, eu já perdi, né, até agora, então, ok, então é melhor que atrase mais um pouco, mas entregue algo de qualidade, do que ficar tentando melhorar uma coisa que já é ruim, né, ela nasceu ruim, né, então não tem o que melhorar nela, né. Já ouviram falar da teoria dos custos afundados? Sunk costs. É uma tese em que empresas costuma acontecer muito de alguém começar um investimento ruim. Sabe? Começa algo do jeito errado. E aí aquilo vira uma questão quase que moral, quase que de honra dentro da empresa, que é, cara, já gastamos tanto nisso, não podemos jogar isso fora. E aí o que acontece? Esse ciclo vai se repetindo vez após vez, e quando alguém percebe que não, isso aqui não vai dar em nada, gente, vamos desistir, vamos jogar fora, já teve 10 ciclos de, puxa, isso aqui tá ruim, será que vale a pena continuar? Ah, mas já tem tanto dinheiro. Cada vez que você decide continuar no negócio que estava ruim, você está aumentando o custo afundado, você está aumentando a dor de desistir depois. Então vai ficando cada vez mais difícil desistir até o negócio ficar insustentável, né? Então, de novo, a resposta é depende, mas começa com um diagnóstico, né? De repente você, não, tá atrasado. Puxa, atrasado por quê? A gente estimou mal e vamos fazer o que a Tabata falou, vamos negociar escopo aqui, ver se entrega um MVP e tal. Ou pode ser que esteja atrasado e, cara, nível de qualidade, a gente tá num buraco sem fundo aqui. Esse negócio não tá atrasado e não vai sair nunca. E aí a solução é o que o Wellington falou, vamos cancelar e começar de novo. Mas como é que o sujeito lá que está contratando o software, que não é programador e tal, vai conseguir tomar essa decisão? Como é que ele vai fazer esse diagnóstico? Acho que ele precisa ver o prazo que ele tem, real, né? Então, assim, ver se ele consegue negociar internamente, de novo, né? Se o projeto ali, ele é só uma parte de um projeto maior, né? Então, ver nas outras partes que dependem dele, Não, mas, se é possível. Wellington, eu digo o seguinte, como é que o sujeito que ele não é técnico, ele não entende sobre qualidade de software, sobre bug, sobre teste automatizado, sabe? Como é que ele vai saber se, puxa, eu vou botar um pouco mais de dinheiro, vou botar um pouco mais de esforço nesse projeto aqui. Daqui 2 meses eu vou ter ele atrasado, mas eu vou ter o software? Ou daqui 2 meses eu vou estar na mesma situação que hoje, com mais 2 meses de gasto afundado? Eu acho que nesse cenário ele não tem como ele tirar isso do nada, né? Ele tem que ter uma confiança em alguém técnico ali para avaliar isso, já que a gente está falando de um software, né? Senão ele vai ficar basicamente no achismo, né? Uhum. Ele não vai conseguir entender o que aconteceu de errado, né? E se aquilo vai sair no final de tudo ou não, né?
Eu acho que também vai depender de como foi entregue esse projeto, né? Porque se realmente levou todo o prazo para entregar alguma coisa, realmente aí pode acontecer isso. Mas provavelmente esse atraso ele não aconteceu no final, né? Se as entregas foram parciais, ele foi percebendo, né? Então acho que aí não sei se isso responde à pergunta, mas também faz parte da função do cliente ali ir avaliando as entregas, né? Então, ok, vamos supor que na primeira sprint lá, no primeiro ciclo, nós vamos entregar a funcionalidade A. E aí, quando foi demonstrar, tinha 70% da A. Opa, então já fica esperto, porque olha, ficou 30% para trás. Será que na próxima eu vou ter os 30% e 100% da B, ou eu vou ter os 30 mais 30 da B? Entendeu? Então ele vai avaliando. O atraso ele nunca é lá no final tudo, né? Ele sempre vai sendo diluído ao longo da execução, né? É um atraso aqui, um atraso ali, e você vai percebendo se as coisas vão sendo compensadas ou não, né? Porque às vezes pode acontecer mesmo, né? De novo, né? Supondo aí funcionalidade A na primeira sprint e B na segunda. Pode ser que a primeira realmente você entregue 70% da A, mas aí chega na segunda sprint, é 100% de B e 30% da A, e pronto, fechou, não tem atraso. Mas você pode perceber que, às vezes, o atraso é 70% de um, e aí ficou esses 30% da A, jogou lá num backlog, ficou lá registrado, ninguém fez aquilo. Né? Quer dizer, obviamente o melhor cenário é não chegar nessa dúvida que eu coloquei, né? Que pô, já tô aqui no final, meu projeto tá tudo atrasado, o que que eu faço? Aí é meio que sinto muito, né? Tem que olhar isso desde o começo, né? Sim. E ali acho que na verdade até ajuda no critério aí de quem for escolher, né? Quem está desenvolvendo a aplicação é sempre ter realmente esse feedback contínuo, né? Ter sempre ali a aplicação rodando o mais rápido possível, mesmo que seja no ambiente de homologação, assim, não precisa ser produção logo no começo, mas ter alguma coisa que eu consiga testar sem precisar do desenvolvedor lá me acompanhando. Não, um ambiente para mim, eu entro lá, eu mexo, eu vejo se realmente está caminhando como deveria. Ele ter acesso às estimativas, né? Então, por mais que seja bem abstrato, né, a descrição lá, vai falar algo bem técnico que talvez ele não entenda, mas ele vai conseguir ver que, olha, nessa sprint deveria ser entregue isso. Deixa eu dar uma olhada, ver se realmente está sendo entregue. Ah, não, peraí, parece que tá faltando bastante coisa, né? Porque, vamos supor, eu precisava desenvolver uma tela e a tela nem existe. Então, para mim, não funciona nada, né? Eu que estou usando, por mais que por baixo dos panos tenha coisa sendo desenvolvida, para o cliente final não está sendo desenvolvido. Então, ele deve considerar aquilo como um atraso, né? Então, e cobrando as pessoas, né, para não deixar realmente acumular tudo isso. Cada sprint tem que entregar software funcionando, né? Alguma coisa que ele consiga ali testar, ter noção, inclusive, até da performance, da qualidade, da usabilidade, né? Para evitar esse problema lá no final. E de preferência que ele mesmo, né, o próprio cliente consiga testar, né? Que às vezes também quer ficar muito dependente do desenvolvedor. Demonstra para mim, mas aí o desenvolvedor ele já sabe onde dá errado, onde que não funciona, onde que quebra, por exemplo. Ele vai ficar ali só na parte que funciona, né? Então, deixar o cliente realmente acessar o ambiente, ele conseguir testar, ver as coisas funcionando e não funcionando, né? E ele fica ciente, olha, isso aqui não está funcionando, tá certo mesmo? Não, tá certo, porque, olha, se você olhar no backlog aqui, a gente tem uma tarefa para fazer essa... Ok, tudo bem. Então tá tudo dentro dos conformes, né? O ponto que eu tentei trazer também é porque, assim, você imagina que você é o cliente, você não entende nada técnico. Aí você está lá desde a primeira sprint, num software, sei lá, de 20 sprints, e aí você está vendo que eventualmente alguma coisa atrasa, eventualmente alguma coisa dá problema, um teste volta, e depois de 2, 3 sprints você acha um problema que já tinha sido corrigido e está acontecendo de novo. Só que você não é técnico, como é que você vai saber o que está causando aquilo? Você sabe que existe um problema, é evidente, né? Ou atrasou, ou algo voltou, mas e aí, o que você faz? Será? Eu entendi a pergunta do Elcio muito mais nesse sentido, né? Tipo, eu coloco mais dinheiro, é falta de dinheiro que falta ali, eu preciso mais de tempo, eu preciso diminuir o escopo, o que eu faço, né? Se eu sou um cliente, eu não entendo tecnicamente o porquê daqueles problemas estarem acontecendo. Isso, esse que é o ponto. Cara, vamos lá, o relacionamento com um fornecedor, por mais transparente que o fornecedor seja, né? Você tem que ter um pé atrás sempre. Assim. O cara tem um interesse econômico ali, né? O cara vive daquilo, ele não quer chegar para você e falar, cara, não sei fazer meu trabalho, sou incompetente, isso aqui tá tudo errado e tal. Então, talvez,
se você está tendo problemas, assim, poxa, as coisas estão atrasando com frequência, talvez você precise contar com um terceiro idôneo, um terceiro que não esteja envolvido no processo e que seja técnico, para olhar lá e te dizer, falar, não, cara, teve uns problemas aqui mesmo, mas se você investir, vai sair software aqui. A melhor decisão é investir. Ou que diga custo afundado. É melhor parar. Quanto mais dinheiro você puser aqui, mais você vai perder. Tá? Talvez seja um terceiro para dizer isso. Beleza? Considerações finais? Alguém quer dizer alguma coisa? Ansioso pelo próximo episódio. Boa. Você que está ouvindo a gente aí, se você tem um projeto de software para desenvolver, e tá precisando de um fornecedor que vai lidar com prazos, com seriedade, mas vai ser transparente com você, vai te ajudar a quebrar o seu software em pequenas entregas, para você ter tranquilidade desde o começo. Acesse aí vizie.com.br, entre em contato com a gente, você vai ser atendido pela Tabata, vai ter seu projeto desenvolvido ali, atendido pelo Wellington, pelo Igor, pelos nossos coordenadores. Vizie.com.br, estamos esperando o seu contato. Até o próximo episódio.